Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a doutora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos dar continuidade à análise do Poder Judiciário na Constituição Federal. Muito bem, vimos na aula anterior toda a estrutura do Poder Judiciário e falamos um pouquinho do Supremo, do STJ e da composição dos tribunais. Vimos que em âmbito do STJ, a composição é feita com base no que nós chamamos de terço constitucional. Então, 1/3 das vagas é destinado a membros do Ministério Público e da advocacia. Então, esse 1/3 dividido em 1/6 e 1/6. Depois, 1/3 para juízes dos tribunais regionais federais e 1/3 para membros dos tribunais de justiça, os desembargadores. Agora, em âmbito dos tribunais regionais e dos tribunais de justiça, que são os que estão abaixo do STJ, ou seja, TRF e TJ, ali a composição é feita pelo que nós chamamos de quinto constitucional. Por quê? Porque diferente do STJ, no TJ e no TRF, a composição é feita por 1/5 de membros do Ministério Público e da advocacia. Isso está previsto no artigo 94 da Constituição, que vai dizer que 1/5 dos lugares dos TRFs e dos TJs, tanto do TJ do Estado quanto do DF, será composto por membros do Ministério Público e da advocacia. Quais são os requisitos? Eles devem ter pelo menos 10 anos de carreira e tem que ter notório saber jurídico e reputação ilibada. Eles são indicados por uma lista sêxtupla, cada um pelo seu órgão de classe, ou seja, os advogados pela OAB e o Ministério Público pelo Ministério Público ao qual são vinculados. Muito bem, essas indicações, elas são postas numa lista tríplice e elas são enviadas ao Poder Executivo e o Poder Executivo vai fazer escolha dos integrantes. Então, é o Poder Executivo que escolhe também, tanto no TJ quanto no TRF, aqueles que irão ocupar a vaga. Cuidado só pelo seguinte, a Justiça Estadual, ela é organizada pelos estados e a Justiça Federal pela União. Então, quem acaba escolhendo no Poder Executivo é o governador na Justiça Estadual e o presidente da República na Justiça Federal. Então, cuidado com essa questão de essa diferenciação importante. 1/3 no STJ, 1/5 no TJ e nos TRFs. Vamos falar um pouquinho agora das garantias e vedações aplicáveis à magistratura. Muito bem. A Constituição estabelece garantias especialmente voltadas aos magistrados. Atualmente, as garantias da magistratura também são dadas aos membros do Ministério Público e os conselheiros dos tribunais de conta, mas por expressa previsão constitucional. Então, somente eles têm essas garantias especiais. Quais são essas garantias que preservam a independência e a autonomia no exercício da função? São 3. São elas: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Então, os juízes gozam das seguintes garantias. Vitaliciedade. O que é vitaliciedade? Vitaliciedade nada mais é do que a garantia de que o juiz não vai perder o cargo senão por meio de uma sentença judicial com trânsito em julgado. Ou seja, para apurar atos que violem as determinações do Estatuto da Magistratura praticadas por um juiz, isso deve ser feito por meio de processo judicial. Isso significa que um juiz não pode ser tirado do cargo sem que haja uma apuração em processo judicial. Por outra via,
a conclusão é a seguinte: juiz não pode ser mandado embora, né, retirado do cargo administrativamente. Então, precisa obrigatoriamente de um processo judicial. Então, para que o juiz perca o cargo, há necessidade de deliberação do tribunal por meio de uma sentença judicial, ou seja, um processo judicial com trânsito em julgado. A partir de quanto tempo que o juiz adquire a chamada vitaliciedade? 2 anos de exercício do cargo. 2 anos de exercício efetivo do cargo faz com que o juiz adquira esta garantia de vitaliciedade. Ou seja, ele não vai perder o cargo sem uma sentença judicial transitada em julgado. A vitaliciedade não se confunde com a estabilidade. A estabilidade ela é adquirida com 3 anos. A vitaliciedade com 2 anos. Olha a diferença. Vitaliciedade, estabilidade. Quem tem estabilidade? Servidores públicos. Quem tem vitaliciedade? Juiz. Professora, por que pode ser diferente? Porque os servidores ocupam cargos administrativos. Juiz ocupa cargo político. Outro erro que vocês cometem é achar que cargo político é cargo de eleição. Não, juiz ocupa cargo político. Observação. O que é um cargo político? É um cargo de cúpula da estrutura dos poderes e que tem a sua função prevista no texto constitucional. Então, o cargo político não é o cargo eletivo, também, mas não só. Cargo político é o cargo da cúpula dos poderes e que tem a sua função descrita no texto constitucional. Então, o juiz é cargo político, presidente da República é cargo político, ministro de Estado é cargo político, senador é cargo político, deputado é cargo político. Cuidado com esta pegadinha, ok? Muito bem. Então, a vitaliciedade é do juiz. 2 anos de efetivo exercício. Ele não pode perder o cargo sem um processo judicial com trânsito em julgado. Já o servidor, que tem estabilidade, 3 anos, ele não pode perder o cargo senão por processo judicial, mas ele pode perder por processo administrativo em que lhe seja assegurado o direito de ampla defesa, conforme expressa a previsão do artigo 41 da Constituição. Então, são diferentes as regras e diferentes as garantias. Inamovibilidade significa que o juiz não vai sair do seu posto, de onde ele está trabalhando, sem que ele queira. Ele não vai ser, então, removido para outra vara ou para outra comarca sem que haja sua concordância. Isso não serve aos demais servidores. Isso é ao juiz que não pode ser movido sem que ele concorde. Ocorre que isso pode acontecer, ou seja, mover o juiz de um lugar para outro sem que ele consinta, se houver interesse público. Aí você fala, ok, interesse público. Só que a emenda 45 trouxe uma ressalva. Interesse público nos termos que dispõe o artigo 93.11 da Constituição. E o 93.11 diz o seguinte, que é possível, então, mover um juiz sem que ele concorde, desde que haja decisão por maioria absoluta do tribunal ao qual ele é vinculado ou do CNJ. Então, é possível mover juiz atualmente? Sim. Maioria absoluta do tribunal. Antes da emenda eram 2/3. Agora, maioria absoluta. Só que veio a novidade. CNJ também pode autorizar a remoção do juiz de um lugar para o outro, ou seja, mover o juiz baseado em interesse público sem que ele consinta, o que seria uma relativização da garantia constitucional, mas porque a própria Constituição estabelece, então não há o menor problema. Por fim, a irredutibilidade de subsídio, ou seja, o valor que o juiz ganha pelo trabalho que exerce, ele não pode ser reduzido. Tecnicamente, o juiz não ganha salário, não ganha remuneração, não ganha vencimento, ganha subsídio, que nada mais é do que uma parcela única paga a ele, sem agregados, sem adicionais, sem gratificações. O juiz não ganha adicional e gratificação. O juiz ganha uma parcela única, que é chamada de subsídio,
podendo só integrar ao salário do juiz verbas de natureza indenizatória. Ok? Então, garantias: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Cuidado com as questões particulares de cada uma delas. Vedações aos juízes constitucionalmente e expressamente previstas. Juiz não pode exercer, ainda que ele não esteja efetivamente no cargo, ou seja, ainda que ele esteja em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério, porque a Constituição autoriza também, lá em outro dispositivo, na parte que autoriza a acumulação de cargos no 37. Então, o juiz pode ser juiz, é professor. Agora, outra atividade não pode exercer. Então, salvo a docência, ele não pode exercer nenhum outro cargo ou função. Juiz também não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo, ou seja, ele não pode receber nenhum valor para participar em processo, salvo a sua própria contraprestação pelo trabalho, que é o seu subsídio. Aqui está querendo dizer que não pode receber nada por fora. Também não pode dedicar-se à atividade político-partidária. Juiz não pode ser filiado a partido político por expressa vedação constitucional. Então, se você pretende prestar o concurso da magistratura e for filiado a algum partido político, já se desfilie, porque não é possível o juiz dedicar-se à atividade político-partidária. Juiz também não pode receber a qualquer título ou pretexto auxílios, contribuições, sejam de pessoas físicas, entidades públicas, entidades privadas, não é possível receber absolutamente nada. Algumas exceções previstas em lei, que são excepcionais, aí tudo bem, mas tecnicamente o juiz não pode ganhar nada pela atividade que exerce. Aqui tem algumas situações interessantes, né? Que a pessoa chega a ficar grata, às vezes, com a decisão do juiz, quer ir lá e dar uma caixa de bombom, né, quer dar um doce de compota, quer dar um porco, uma caixa de laranja. Isso é muito comum acontecer no interior, né? E fica bem complicado ao juiz, ao magistrado sair dessa situação, porque tecnicamente ele não pode receber nenhum auxílio, nenhuma contribuição e não há ressalva a questão de valores. E por fim, essa é importante: exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então, imagine o seguinte: o juiz, ele pede para sair do cargo. Por quê? Porque ele foi convidado para trabalhar no escritório e para ganhar 100 vezes mais do que ele ganha. Então, ele vai exercer a advocacia ao invés de continuar na magistratura. Ele não pode trabalhar perante o tribunal que ele compunha durante 3 anos. Engraçado que eles chamam isso de quarentena, né? Não tem nada de 44 aqui. São 3 anos de afastamento do tribunal ao qual ele estava vinculado, ou seja, ele não pode atuar por este período. Cuidado, porque isso cai bastante em prova. Isso que nós falamos, então, nada mais são do que as chamadas garantias individuais aplicáveis aos magistrados. Agora, nós temos também garantias institucionais, que são garantias aplicáveis à magistratura e não tecnicamente ao juiz como pessoa física. Aí temos a autonomia administrativa, que é da própria organização da justiça, que está prevista no artigo 96 da Constituição. Então, é como que ela se auto-organiza. Então, cada uma das justiças tem a sua própria organização. É por isso que é uma confusão, né? A justiça trabalha de um jeito, a estadual do outro, a federal do outro, porque cada justiça tem essa autonomia administrativa de se auto-organizar. E também a questão da autonomia financeira, dos gastos. Então, o judiciário tem um orçamento próprio. Essa autonomia está prevista no artigo 99 da Constituição. Ou seja, os tribunais elaboram a sua proposta orçamentária, que elaboram a sua proposta orçamentária, que vai integrar a lei orçamentária anual, ou seja, eles têm um orçamento próprio, claro, respeitado as regras previstas na lei de diretrizes orçamentárias, é uma questão de direito financeiro, mas sim tem a sua autonomia financeira garantida pelo artigo 99 da Constituição Federal. Para finalizar, vamos falar um pouquinho do chamado órgão especial.
O que é o órgão especial? O órgão especial é um órgão existente no tribunal. Tribunal esse que tenha mais de 25 julgadores. Então, quando eu tenho mais de 25 julgadores no tribunal, eu posso ter a criação de um órgão especial. Esse órgão especial, ele vai ter atribuições específicas administrativas e jurisdicionais. Ele vai ter atribuições que serão só deles. Por exemplo, julgar a inconstitucionalidade de leis em controle difuso de constitucionalidade. Então, em controle difuso, se eu tenho um órgão especial, é ele que analisa a inconstitucionalidade de uma lei, porque isso não é possível a uma Câmara ou a uma sessão. Muito bem. Esse órgão especial vai ser composto de, no mínimo, 11 e, no máximo, 25 julgadores. Então, o órgão especial, nos termos do artigo 97, ele só existe em tribunais que tenham mais de 25 julgadores e ele vai ter aí atribuições administrativas e jurisdicionais específicas a eles, ok? Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, curta e compartilhe. E convido você para assistir às nossas aulas subsequentes, em que a gente vai analisar mais temas ligados e afetos ao Poder Judiciário. Obrigada pela atenção e até lá!